Alunos, estamos de volta para mais uma aula. E na aula de hoje, vamos aí estar entrando no estudo da língua, das formações de palavras, né? Na disciplina de português, na página 59, no módulo 2. Como é que se dá essa formação das palavras? A formação das palavras, ela vai ter aí um anexo, né? Para poder fazer essa formação. Então ela vai ter acrescentadas aí prefixos e sufixos. Alguns, né, que no caso são os prefixos, eles vão vir aí na frente dessas palavras e os sufixos virão por trás, né, no caso, depois dessas palavras já existentes. E aí, para conceitualizar, nós podemos observar na página 60 que ele nos informa. Algumas palavras são formadas com acréscimo de prefixo, que é a parte adicionada ao início da palavra, e o sufixo, que é a parte adicionada no final da palavra. Lembrando que aí esses prefixos e esses sufixos eles são adicionados em frases, em palavras, já existentes, né? Dando um outro sentido. E aí nós temos um quadro, né, onde nós vamos estar observando os prefixos, os sentidos e alguns exemplos, os sufixos, os sentidos e alguns exemplos. Por que é importante saber disso? Porque cada prefixo e cada sufixo dá um entendimento para cada palavra. Um exemplo é a palavra infeliz, né? Nós utilizamos aí o prefixo in ou i. E aí ele tem um sentido de negação. Ou seja, o contrário de feliz, infeliz, né? O contrário de possível, impossível. O contrário de legal, ilegal. E aí dá um sentido de negação, né? De algo contrário, tá bom? E aí nós temos outros exemplos que também podem dar sentido de negação, ação contrária, como é o prefixo des. Né? No prefixo des, aí nós temos o exemplo desleal, que é uma ação contrária de uma pessoa leal, né? Desacreditar é o contrário de acreditar. Outro sentido também nós temos aqui sub, né? Que dá sentido de abaixo, inferior. Submarino, subgerente, ou seja, submarino está abaixo do mar, subgerente está abaixo do gerente. Então tem esses sentidos aí. Já nos sufixos, nós vamos ter aqui o exemplo de ânel. Ânel, ele tem o sentido de lugar. Litorâneo, né? Que fica no litoral, próximos às praias. Que dá sentido de profissão, nome de planta. Eiro, ista, porteiro, dentista, cajueiro. E aí são palavras que já existem e que para se utilizar em outros sentidos, nós vamos acrescentar, podendo vir anteriormente da palavra, como posteriormente da palavra. O que vem anterior vai ser chamado de prefixo e o que vem posterior vai ser chamado de sufixo. E aí nós temos outros exemplos, né? Na formação das palavras é comum a necessidade de fazer algumas adaptações, como suprimir ou adicionar letras. Por exemplo, veja os exemplos a seguir. E aí o autor exemplifica que bolo menos o mais inho fica bolinho. Ou seja, ele adaptou, né? Teve que retirar o o e colocar o inho para dar sentido aí de diminutivo. Formiga, menos a mais o mais eiro. Formigueiro, para dar sentido de amplo, né, de vários. E aí nós temos essa atividade na página 59, que fala sobre justamente a questão de utilizar-se desses prefixos e desses sufixos. E aí nós temos a primeira questão. Analise as palavras a seguir. Motor e bimotor. A palavra bimotor foi formada com o acréscimo de uma parte no início da palavra motor ou uma parte ao final da palavra motor. Foi formada com uma palavra no início, né,
bi mais motor. Bimotor. Que parte foi acrescentada a palavra motor para formar a palavra bimotor? O Fábio acabou de falar. Essa parte ela tem um sentido de negação, duplicidade ou diminutivo. Se está falando bi, né? Bi já dá o sentido de mais de um. Então, é um sentido de duplicidade. Segunda, analise agora as palavras abaixo. Motor e motorista. A palavra motorista foi formada com o acréscimo de uma parte no início da palavra ou uma parte no final da palavra? No final, né? Que parte foi acrescentada a palavra motor para formar a palavra motorista? Né? Então foi o ista. Essa parte indica uma profissão, uma oposição ou uma repetição. Motorista é aquele que dirige, né? Então ele é uma profissão. Motorista. Vamos lá. Na página 61, vocês vão responder a 61, a 62 e a 63. E aí a 64 eu vou responder com vocês agora. Se vocês observarem na 64, vocês vão ter aí algumas imagens, certo? Nós temos aqui um abacate, uma maçã, uma laranja, um pêssego, um limão e uma banana. E aí, logo após, de todas as imagens, nós vamos ter aí essas palavras que vão ser chamadas de sufixo. Por que, tio Fábio, são sufixo? Porque elas estão depois das palavras, ok? Então elas foram adicionadas depois. Então você vai observar a imagem mais o sufixo. Então eu tenho aqui o abacate. Abacate, né? Então eu vou acrescentar, certo? Abacateiro, né? Eu já tenho ela abacate, né? Então você vai acrescentar abacateiro, formando essa palavra. Abacateiro é aonde dá, no caso, o abacate, né? O pé. Maçã, você vai, no caso, retirar o A, né? E você vai acrescentar o eira. Então fica macieira, né? Tem pessoas que falam maçanheira, mas não é maçanheira não, é macieira, certo? Na laranja, laranjeira, né? Acrescenta aí o eira. No pêssego, pessegueiro. Só observar o que ele está pedindo para ser acrescentado. Assim como no limão, né, o pé do limão vai ser o limoeiro. E aonde se dá a banana? Vai ser a bananeira, certo? Só para recapitular. Nós temos aí o prefixo e o sufixo. O prefixo é aquele, né, que vai ser adicionado antes da palavra, certo? Então você pode pegar uma palavra aí que já tem a sua formação, como feliz, como legal, né? Como, deixa eu ver aqui. Só vocês olharem lá no quadro que vão ter diversas palavras, né? Como avô, como alérgico, como aberto. E aí vocês podem estar acrescentando prefixos, né? Que vão dar sentido de negação, vai dar sentido de repetição, oposição, superioridade, certo? E aí no final das palavras, quando for acrescentar algo, né, uma parte de uma outra, para formar uma outra palavra, você vai chamar essa parte que você está adicionando de sufixo, porque ele vai estar sendo adicionado no final da palavra. E aí ele também pode ter os sentidos de lugar, profissão, aumentativo, diminutivo, que aí nós já temos conhecimento, né? Quando é aumentativo, na grande maioria é ão, quando é diminutivo, inzinho, e que dão sentidos
diferente para cada palavra, certo? Então eu peço que vocês aí respondam essa atividade da página 61 a 63, para que nós possamos dar continuidade na próxima aula. Então, nós ficamos por aqui.